Feliz aquele cuja culpa foi cancelada e cujo pecado foi perdoado. Feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito e em cujo espírito não há falsidade. É assim que o salmista começa a sua oração. Este é o Salmo 32, 31. E é uma ação de graças. O salmista agradece a Deus pela graça do perdão, pela misericórdia divina que ele experimenta na sua vida. E ele começa justamente com duas bem-aventuranças, né? Dizendo justamente que é feliz quem teve o seu pecado perdoado, como ele experimentou isso na sua própria vida, e aquele a quem o Senhor não atribui nenhum delito, né? Mas também é feliz quem não traz fingimento, falsidade em seu coração. Aí está a razão de ser destas duas bem-aventuranças, que na verdade se desdobram em 4, né? É feliz aquele cuja culpa foi cancelada, é feliz aquele cujo pecado foi perdoado, é feliz o homem a quem o Senhor não atribui nenhum delito, e é feliz a pessoa em cujo espírito não há falsidade. Nisto aí consiste a felicidade, nos diz o salmista. E o salmista continua a sua oração, que a partir do versículo 3, trata então de uma conversa do salmista com o Senhor. Ele se dirige a Deus e vai falando desta experiência de salvação, que é o perdão que ele experimentou em sua vida. Então temos aí: enquanto eu me calava, meus ossos se consumiam, eu gemia o dia inteiro. Ou seja, a imagem que ele usa, né? Os ossos consumidos, né? Então, essa situação mesmo de penúria, né? de angústia, de sentimento de abandono, né? De quem está se sentindo sozinho. Bem, é isso, ele gemia então o dia inteiro, né? E por que acontecia isso? Aí ele usa outra expressão, né? Pois dia e noite sobre mim pesava a tua mão, dirigindo-se ao Senhor, né? Ou seja, a mão do Senhor estava sobre ele como que esmagando-o, e por isso seus ossos estavam assim se consumindo, né? A mão do Senhor pesava sobre ele. E por que esta mão pesava? Não é? Porque ele estava no pecado. É isso que ele diz que no versículo 5, revelei-te o meu pecado e meu erro não escondi. Ele então decidiu confessar a sua situação. Ele estava perdendo o seu vigor, como disse no versículo 4 também, né? Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas culpas. Então, ele se decidiu. Ele disse, eu não posso continuar nesta situação de penúria, né? Sentindo a mão pesada de Deus. Não posso. Eu vou confessar o meu pecado. E o que aconteceu após a confissão? Tu perdoaste a malícia do meu pecado. O perdão de Deus. A experiência da bondade de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão infinita, que estende a mão ao pecador e o levanta, o ergue de novo, para que ele retome a sua vida na amizade com Deus. Então,
A confissão do salmista, confissão dos seus pecados, trouxe-lhe a experiência do amor de Deus no perdão que ele recebeu do Senhor. Por isso, diz o salmista, então, a ti suplica todo fiel no tempo da angústia. Quando irrompem grandes águas, não poderão atingir. Né? Ou seja, na medida em que nós recorremos ao Senhor, aqui o salmista até instrui, né? Isto lembra um pouco um salmo sapiencial, ele instrui os seus ouvintes para dizer, olhe, na angústia, recorra ao Senhor, porque as grandes águas não poderão atingir quem recorre ao Senhor. Tá? E se dirige a Deus, tu és meu refúgio, me preservas do perigo, me envolves no júbilo da salvação. O salmista está jubiloso, que é uma grande alegria, júbilo de salvação, porque ele se sente salvo, resgatado, renovado, refeito a partir da experiência do perdão de Deus que ele experimentou. Mas este perdão foi experimentado porque o salmista confessou ao Senhor o seu pecado, né? Reconheceu o mal que havia feito, reconheceu o pecado e confessou este pecado ao Senhor. É importante, então, para viver a verdadeira penitência, justamente reconhecer o mal que nós fazemos e confessá-lo ao Senhor. Muito bem. A partir do versículo 8, no versículo 8 e 9, o salmista agora se dirige aos seus ouvintes, né? Ao povo, de um modo geral, que está ali perto dele, ouvindo a sua ação de graças, o seu agradecimento a Deus pela graça do perdão. E diz então ao povo, eu te farei sábio, eu te indicarei o caminho a seguir, com os olhos sobre ti te darei conselho. Então ele diz, olha, mais uma vez aqui o Salmo tem um pouco, de sapiencial, porque quer mostrar um caminho, quer ensinar algo. O salmista quer transmitir a sua experiência de vida, essa experiência do amor de Deus, por meio do perdão, e quer, portanto, incentivar os seus ouvintes a fazer a mesma coisa. E continua, não sejas como o cavalo ou o jumento sem inteligência, se avanças para dominá-los com freio e rédea, de ti não se aproximam. Ou seja, que não sejamos sem inteligência, mas que nós, que sabemos que Deus é bom, é misericordioso, nos ama, que nós decidamos realmente, a partir do momento em que reconhecemos o nosso pecado, que nós nos dirijamos ao Senhor e peçamos-lhe perdão. Por fim, ele diz, serão muitas as dores do ímpio, e aí ele vai concluindo o Salmo, mas a graça envolve quem confia no Senhor. É mais uma parte sapiencial deste Salmo de ação de graças, A graça envolve quem confia no Senhor. Por isso que ele fez, ele confiou na misericórdia de Deus, confiou no amor de Deus, confiou na compaixão do Senhor e por isso mesmo confessou o seu pecado, pronunciou diante de Deus aquilo que não estava bem e que fazia a mão de Deus pesar sobre ele e ele sentir os seus ossos se consumindo
e fazendo também gemer o dia inteiro, certo? E por fim, ele convida a alegria que ele mesmo experimenta porque foi perdoado. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos, jubilai vós todos retos de coração. E aqui podemos dizer que os justos e os retos de coração são aqueles que reconhecem o seu pecado e confessam ao Senhor, experimentando a alegria do perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.